Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui neste dia para compartilhar as Escrituras com aqueles que estão aqui presentes, comunicar-lhes a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, a todos vocês que estão aqui presentes, e que o Espírito de Deus possa falar ao coração de cada um de vocês que estão aqui presentes. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui para expor as Escrituras para cada um de vocês. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Para mim também é um privilégio muito grande estar expondo as Escrituras para aqueles ouvintes que nos acompanham através aí do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que você não se esqueça aí de deixar o seu like ou o seu dislike, deixe aí seus comentários para nós entendermos como é que vocês estão recebendo a palavra de Deus e assim nós possamos ir interagindo. Não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, porque isso aí é muito importante para nós, para que o YouTube entenda que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês. Eu peço que vocês compartilhem aí com seus irmãos e amigos em Cristo, para que esta mensagem possa chegar a outras pessoas e abençoar outras pessoas também, assim como abençoou a vida de vocês. E você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não é inscrito, eu peço que você clique aí no sininho das notificações, clique na barra de inscrição aí, para que você possa ficar inteirado de todo o novo conteúdo que aqui nós publicarmos, e que assim Deus possa te abençoar também e falar com você através das Escrituras Sagradas. Então fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, toda a audiência que vocês têm nos dado. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e possa operar um ensinamento grandioso na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, de versículo 11 até o 14. Hoje nós vamos tratar a respeito de um milagre extraordinário que o Eterno, que Yahvé dos Exércitos, vai operar no período tribulacional, ali no início, em seus primeiros 3 anos e meio, que é a ressurreição aí das duas testemunhas. Então abra comigo no capítulo 11, de versículo 11 até o 14, e nos diz da seguinte maneira a palavra de Deus: Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, isto é, a 6ª trombeta, eis que vem sem demora o terceiro ai, a 7ª trombeta. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então que o Deus Eterno nos abençoe grandemente e possa nos proporcionar um aprofundamento grandioso na Palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então esses versos, meus irmãos, eles descrevem um milagre extraordinário que Yahvé dos Exércitos, ele irá operar na primeira etapa do período tribulacional, ou seja, aí nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Na sessão anterior, nós vimos aí que os ímpios pecadores, eles glorificaram, eles festejaram, eles se alegraram com a morte das duas testemunhas, eles comemoraram a morte desses 2 grandiosos profetas. Mas agora, o texto nos mostra que depois de 3 dias e meio, que esses homens estavam estirados ali na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, ali que é Jerusalém, onde o nosso Senhor foi crucificado, usando esses símbolos aí como referência
a poderes malignos que estarão agindo aqui no planeta Terra, o Senhor Jesus Cristo ele nos mostra que depois de 3 dias e meio, de forma estarrecedora e triunfante, Yahvé dos exércitos, o Criador, ele ressuscita suas 2 testemunhas, enviando-lhes o Espírito de vida que vem da parte do próprio Eterno, do próprio Criador. E assim eles se colocam de pé novamente. E deste modo aqui nós temos uma clara referência ao Antigo Testamento que nos mostra que o poder do sopro de vida, esse sopro de vida, esse alento de vida, vem da parte do próprio Eterno e vem de forma sobrenatural. Isso é uma referência a Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. Abram comigo em Gênesis 2, e versículo 7, nós vamos encontrar o Senhor Deus e Yahvé dos exércitos nos comunicando aqui que quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão, foi ele quem soprou ali o hálito de vida nas narinas de Adão. Agora vejam o que diz aqui, ó, Gênesis 2 e versículo 7. Isto que nós estamos vendo aqui, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus e penetrando nas 2 testemunhas, faz uma clara referência a Gênesis aqui, ó, capítulo 2, versículo 7. Ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem só passou a viver depois que Deus soprou o hálito de vida ali em suas narinas. E aqui nesta passagem que nós estamos analisando, que é Apocalipse capítulo 11, de versículo 11 ao 14, nós encontramos a mesma cena. Estes homens, esses 2 profetas, estavam estirados ali na praça da grande cidade, que é Jerusalém. Ali fazia 3 dias e meio. E quando passa esses 3 dias e meio, o Senhor Deus é quem sopra o fôlego de vida novamente ali nas narinas deles e eles se reerguem. E também é uma alusão a Ezequiel no capítulo 37, versículos 9 e 10, ao vale de ossos secos ali, aonde depois que terminou todas aquelas etapas ali, de vir nervos sobre os ossos secos, depois vir a carne, depois vir a pele, a última coisa que o Senhor manda a Ezequiel pedir é o hálito de vida. Então veja o que diz aqui em Ezequiel 37, versículos 9 e 10. Nós encontramos uma mesma referência a esse poder que Yahvé dos exércitos ele tem para dar vida e para tirar a vida. E com isso, o Eterno está mandando mais um recado para a besta, para o anticristo, e dizendo: você acha que você tem poder para acabar com a minha igreja? Você acha que tem poder para acabar com as minhas 2 testemunhas? Saiba que o único que tem poder para dar a vida e tirar a vida sou eu. Você, por suposto, tirou a vida física desses 2 homens, perseguiu a minha igreja, matou muitos mártires aí nesse período de tribulação, mas quem tem o poder de dar-lhes vida sou eu. Você pode tirar a vida física, mas eu torno a dar, porque o Todo-Poderoso, diz Yahvé dos exércitos, é Ele. Ó. Então, Ezequiel 37, versículos 9 e 10. Ó. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aqui Ezequiel usa a palavra entrou, e aqui em Apocalipse João usa a palavra penetrou, que vai pela mesma linha de raciocínio. Entrar e penetrar é o mesmo sentido e demonstra que o Espírito veio da parte de Deus e entrou nesses ossos secos aí, e eles se colocaram de pé, eles se reergueram e se puseram redivivos. Da mesma forma que as 2 testemunhas fazem aqui no capítulo 11 do livro das Revelações, a partir do versículo 11. E desta forma, Yahvé dos exércitos, uma vez mais, ele mostra o seu poder e ele se glorifica, ressuscitando, dando vida a esses 2 poderosos profetas, esses homens. E uma vez mais o Senhor mostra ao mundo que Ele é o único Deus verdadeiro, que Ele é o único Todo-Poderoso, e que os poderes malignos jamais prevalecerão contra o seu povo, contra a sua igreja,
Porque vocês se recordam que desde o período que começamos a expor o capítulo 11, eu venho dizendo para vocês que as duas testemunhas representam a igreja em sua completude, representa a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em plenitude. E deste modo, quando o Senhor ressuscita esses dois homens, ele está demonstrando que nenhum poder maligno, nenhum poder do diabo, nem o anticristo, essa besta que estará manifestada no planeta Terra no período tribulacional, vai prevalecer acima, vai passar por cima de sua igreja, pois Cristo já havia dito lá em Mateus 16:18, quando Pedro tem aquela revelação maravilhosa de que Cristo é o Messias, o Filho do Deus bendito, o Senhor Jesus ele diz para Pedro: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Messias, a minha igreja estará fundamentada e os poderes do maligno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus já havia profetizado e demonstrado que poder maligno nenhum vai prevalecer contra o avanço do Evangelho, contra o avanço do ministério aí das duas testemunhas, o desenvolver da pregação da palavra. Deste modo ele demonstra que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E quando esses dois profetas eles ressuscitam, ocorre um grande sismo, ou seja, um grande terremoto. E com esse grande terremoto acaba morrendo 7.000 pessoas, levando em consideração que muitos estudiosos fazem o cálculo em cima desses 7.000 homens que morrem aí. Diz o texto que foi 1/10 da cidade. E levando em conta essa questão da 10ª parte, ou seja, 10%, eles chegam à conclusão que a população de Jerusalém nesse período vai ser de 70.000 pessoas. Então, matando 7.000 homens, e os restantes que ficam aterrados com grande medo, e diante de tais catástrofes, eles ficam pasmos de pânico e de remorso, e enfim eles glorificam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais à frente eu vou me aprofundar na questão aí desse louvor que eles deram aí. Eu vou mostrar para vocês se esse louvor foi verdadeiro, foi genuíno ou foi um louvor por medo. E desta forma, o soar da 6ª trombeta, o 2º ai, ele termina. E com isso um alerta de que em breve a 7ª trombeta, o 3º ai, ele vai soar. E na conclusão desta cena, nós vemos aí a visão gloriosa das duas testemunhas subindo assuntas ao céu para Deus, ascensão que representa a vitória definitiva da igreja sobre Satanás, sobre os poderes malignos. O irmão Simon Kistemacher, ao comentar a respeito aqui desta perícope tão gloriosa que nós estamos meditando no dia de hoje, ele diz o seguinte, mas quando os santos forem arrebatados nos ares, os inimigos de Deus os contemplarão subindo ao céu. Sua ascensão significa plena e completa vitória sobre o maligno. Então essa história aí que os nossos irmãos pré-tribulacionistas pregam aí a respeito de um arrebatamento secreto, de que ninguém vai ver a igreja subindo assunto aos céus, ninguém vai perceber, é pura balela, é pura mentira, porque o texto nos informa que os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, quando a igreja for arrebatada, eles vão ver e vão perceber a igreja saindo da terra, eles vão ver esse milagre aí. Isto é, a ressurreição desses profetas aponta para uma vitória definitiva, uma vitória muito maior do que simplesmente vencer a morte física, que já é algo grandioso, mas aponta para uma vitória triunfante, remete a uma vitória triunfante da igreja sobre os poderes malignos, sobre os poderes das trevas. E nós podemos dizer amém por isso. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nos versos 11 e 12, nós temos aqui a descrição desse arrebatamento aí das duas testemunhas. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E notem que eles ficam atemorizados desde o princípio, desde que as duas testemunhas ressuscitam. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram.
Então vemos aqui nesses versos a descrição da ressurreição desses dois profetas, que em verdade, literalmente, eles aparecem de pé, eles aparecem redivivos aqui. Ou seja, é uma ressurreição física, é uma ressurreição literal do corpo deles que estava estirado ali em Jerusalém por 3 dias e meio. Mas essa ressurreição, ela também se aplica de forma figurada, pois ela transmite a ideia de um grande avivamento no meio da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, entre os eleitos no período tribulacional, de modo que essa ressurreição, ela demonstra o poder e a eficácia, tanto do testemunho das duas testemunhas, quanto do testemunho da Igreja. E deste modo, ela demonstra a eficácia do poder do Evangelho, que cumpriu o que tinha que fazer. Deus enviou a sua palavra por meio dos seus santos profetas e apóstolos. A igreja pregou durante todos esses 2000 anos que nós conhecemos aí de cristianismo. E por fim, a igreja no período tribulacional, ela é perseguida. Alguns são martirizados, alguns sobrevivem até o período final dos 7 anos. E depois, os que estão vivos são arrebatados e os que estão mortos são ressuscitados. E o irmão Grant Osborne, ao comentar aqui a respeito dessa ressurreição, ele diz que essa ressurreição ela representa a vitória da igreja sobre o golpe mortal desferido pela besta. E qual foi o golpe mortal desferido pela besta aqui? Foi o golpe mortal que foi desferido sobre as duas testemunhas e também sobre a igreja, nesse período de perseguição que virá em massa sobre a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu tenho dito, dentro do contexto escatológico, dentro do contexto das Escrituras, nós vemos aí provas irrefutáveis de que a igreja estará presente no período tribulacional. Eu oro a Deus que os nossos irmãos pré-tribulacionistas estejam corretos, que nós sejamos tirados antes, mas não é o que as Escrituras apontam para nós. Apontam que haverá um período de perseguição sobre a igreja, um período em que será um período glorioso, um período em que a igreja será perseguida, mas também será um período de avivamento, em que a fé dos eleitos de Deus subirá a um nível tão alto que eles estarão dispostos a morrer por causa do testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 13 e 14. E o resultado da ressurreição desses dois homens aí? O que foi que provocou? Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Como eu dizia, são 10% aí da quantidade de pessoas que estavam ali na cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. E, portanto, como eu disse, alguns estudiosos apontam que a quantidade de pessoas será de 70.000 aí em Jerusalém nesse período. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, a 6ª trombeta. Eis que vem sem demora o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. Então aqui há uma descrição dos ímpios aparentemente glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é o relato que nós vemos aqui. Aparentemente parece que eles estão glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa glorificação, ela é efêmera, ela é passageira e, portanto, logo ela passa, logo essa glorificação passa. Eles não se arrependem de seus pecados, o que sentem é um remorso, parecido com o remorso que Judas teve, quando percebeu que tinha entregado sangue inocente, que ele tinha entregado o Messias, e em vez de chegar aos pés do Messias e pedir misericórdia, assim como Pedro havia feito, não. Ele foi para o pé daquela árvore e ali se enforcou. E diz o texto do livro de Atos ali que quando ele se enforca, a sua barriga explode, todos os seus órgãos internos saem para fora. Tal foi a terrível morte de Judas Iscariotes ali, porque ele teve remorso, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele sentiu o peso do que ele tinha feito. E é o fato que acontece aqui com esses homens. Então, é um remorso passageiro, pois no capítulo 11, versículo 18, que é um tema que nós vamos estar trabalhando na próxima semana, ali diz que eles se enfureceram ao ver que Cristo já estava reinando. Veja o versículo 18 aqui do capítulo 11 de Apocalipse. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira,
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, deste modo, nós vemos aqui a evidência de que o louvor desses homens aqui é um louvor passageiro, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, o que eles sentiram foi remorso de não terem ouvido, de não terem dado atenção a todo o testemunho que a igreja veio dando, através aí do seu povo eleito, através dos 144 mil, através das duas testemunhas, eles não ouviram. E por fim o que eles sentem é um remorso aí muito grande. E com isso eles não se arrependem do seu pecado. Eles aparecem enfurecidos ao saberem que Cristo reina. Mas o fato da grande maioria não ter tido um arrependimento real, apenas um remorso, não exclui a ideia ou a possibilidade de alguns ali no meio desses tantos aí que tiveram remorso, terem tido um encontro verdadeiro com Cristo e terem se arrependido de verdade diante do Senhor Jesus. Mas o fato é que a grande maioria não se arrependeu do seu pecado, exaltou o nome do Eterno por medo diante de tão grande calamidade que foi operada pelas mãos de Yahvé dos exércitos. Mas essa exaltação dos ímpios não comunica uma ideia aí, meus irmãos, de arrependimento ou conversão em massa, pois ao meu modo de ver, o período de conversão e o período de arrependimento foi o período em que os 144 mil estavam pregando, as duas testemunhas estavam pregando, e a igreja como um todo, no seu número de eleitos, estavam aqui na terra com seus pastores, com seus evangelistas, com membros comuns de congregações pregando o evangelho e anunciando. Depois disso aí, quando chega o terceiro ai, quando chega a sétima trombeta, já não tem tempo mais de arrependimento, porque o fim do mistério de Deus chegou, o fim de tudo. Outro detalhe claro aqui é que o Eterno ele não deseja aí um louvor e a adoração de medrosos, mas ele exige uma verdadeira adoração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então saiba, meu irmão, que Deus ele não deseja o louvor de gente medrosa, gente que fica aí estupefata porque vem milagres acontecendo, mas ele deseja o louvor de gente que crê realmente em sua palavra. Então é uma adoração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Crentes que não adoram por medo do inferno, nem por medo da morte, e muito menos por medo do juízo final. Uma adoração que vem da alma, não de uma mente religiosa que tem medo do juízo final, do medo do inferno, medo das coisas que vão estar acontecendo no período tribulacional. Ele quer uma adoração genuína, ele quer uma adoração verdadeira de um povo santo que entende a sua palavra, mas de uma mente convicta, de alguém que de fato ouviu o Evangelho e, em segundo lugar, entendeu o Evangelho. Alguém que verdadeiramente entendeu o significado da cruz. E sabe por que Jesus foi para a cruz. E se ele entende o significado da cruz, ele é tomado de um sentimento aí de devoção, um sentimento tão grande aí de agradecimento, que ele sabe por que ele está agradecendo, ele sabe por que ele está adorando, ele não está adorando por medo, ele está adorando por convicção. O louvor de alguém que percebeu o quão sujo e depravado o homem se tornou depois da queda no Éden, e o quão puro e santo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro ele nos diz que importa que aqueles que adoram o Pai sejam santos, como é santo o teu Deus. E se Deus é santo, nós devemos ser santos também. Então, eles entendem o quão depravados se tornaram depois da queda e por isso necessitam de Jesus Cristo. E, portanto, é uma pessoa que entende a sua deficiência e por isso louva e engrandece o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo em agradecimento. Não por medo, mas certo e entendido, sabendo que se nós não fôssemos pecadores, não seria necessário que Cristo fosse para a cruz. Então é uma análise, uma reflexão que eu passo para vocês nesse dia. Reflita por que você está adorando a Deus. Você está com medo da grande tribulação? Você está com medo da morte? Você está com medo do inferno, do julgamento final?
Está com medo dos seus pecados aparecerem ali quando aqueles grandes livros forem abertos? Ou você está louvando a Deus porque você entendeu a palavra? Porque você entendeu o quão sujo você é, o quão deficiente você é diante de Deus, e por isso que você necessita de um Salvador, e por isso que Cristo foi para a cruz. Então, se nós não fôssemos pecadores, não seria necessário que Cristo fosse para a cruz. Mas por causa dos nossos delitos e pecados, que são muitos, foi que Ele morreu. Ele tomou o nosso lugar, porque os criminosos somos de fato nós, os seres humanos. Como eu dizia em outra exposição, não foi Cristo que comeu do fruto proibido, não foi Cristo que desobedeceu a Deus. Pelo contrário, quando Ele veio aqui a esta terra, o único ser humano que conseguiu cumprir de fato a lei e obedecer a Deus em todos os seus 10 mandamentos foi Ele. E desta forma, em obediência, Ele foi para a cruz. Ele poderia ter abdicado, Ele poderia ter entregado o ser humano para a morte, mas Ele, em um ato de reverência diante do Pai, Ele foi para a cruz e se entregou por mim e por cada um de vocês. Aquele que é limpo, aquele que é puro, aquele que não tinha nenhuma mácula. Ele tomou toda a nossa sujeira, colocou sobre Ele e foi para a cruz. Então é necessário nós entendermos o quão depravado é o ser humano e o quanto o ser humano necessita de um Salvador. Os criminosos somos nós. Quem merecia a cruz são os seres humanos. Não foi Jesus que foi merecedor da cruz. Os únicos que mereciam a cruz foram os seres humanos. E Cristo tanto nos amou que Ele se entregou primeiramente à cruz, aos cravos, ao maldito chicote romano, aquele azorrague de cordas, que ora tinha ali nas suas pontas artefatos de madeira, ossos de animais ou artefatos de metal, que quando batia na pele, arrancava a pele da carne. Esse era o chicote que chicoteou o nosso amado Salvador Jesus Cristo, maldito chicote. Maldito chicote, que o lombo que merecia eram os nossos lombos, não o lombo dele. E desta forma, devemos entender o porquê nós adoramos. Ele se entregou à cruz, aos cravos e ao maldito chicote romano em nosso lugar. Essa sentença era nossa. Portanto, louve o nome do Senhor Jesus Cristo por essa obra tão grandiosa que Ele operou ali na cruz do Calvário. Foi a maior obra que Ele fez. A criação não se compara à obra de salvação. O ser humano não se compara à obra de salvação. O mais da revelação divina é a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que é puro, morrendo pelos ímpios. Aquele que é justo, aquele que não cometeu pecado, se entregando por aqueles que eram merecedores da cruz. Aqueles que são merecedores do inferno, mas que por conta da morte substitutiva do nosso amado Salvador Jesus Cristo, a ira do Pai foi aplacada. E nesse sentido, nós somos salvos por Deus, da ira de Deus e salvos para Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. E deste modo, eu conclamo a vocês que louvem o nome do Senhor por essa obra tão gloriosa, porque foi a maior bênção que Ele poderia nos dar, a sua vida em resgate da nossa. E com isso eu já posso concluir com algumas lições que nós aprendemos aqui com esse texto glorioso. Primeiro, esse texto nos mostra o quão poderoso é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e define que a morte de cristãos, sejam eles profetas ou não, sejam pastores ou não, sejam evangelistas ou não, sejam cristãos em geral, isso jamais irá silenciar a palavra de Deus e o testemunho da igreja. Pois profetas, pregadores, evangelistas, cristãos em geral, todos morrem. Mas a palavra de Deus é a única coisa que dura eternamente. Ela dura para sempre. É ela que nos sustenta por meio da unção do Espírito Santo, em meio a momentos de tentação e de prova. E deste modo, a única coisa que vai prevalecer até o final é a palavra de Deus, porque ela dura para sempre. Ela é o poder de Deus. Veja Romanos aí, capítulo 1. Ó. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Ó. Romanos 1, versículo 16 e 17. Prestem bem atenção no que diz aqui em Romanos 1, versículo 16 e 17. Vejam bem o que diz aqui. Ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé,
Como está escrito, o justo viverá pela fé, ou o justo vivenciará a fé. Ele vai sentir a fé em sua vida diariamente. Ele vai perceber o poder de Deus todos os dias, o poder do Evangelho agindo na sua vida. Então, como o apóstolo Paulo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do poder do Evangelho. Faça como as duas testemunhas, esteja disposto até a morrer por causa do Evangelho, mas não negue o poder e a eficácia da palavra de Deus. E aqui em 2 Pedro, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, nós encontramos algo aqui também a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ó. Ele diz assim, ó, tomando as palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz assim, ó, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, tanto o profeta Isaías quanto o apóstolo Pedro, eles expressam que toda a carne é como a erva, que seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus dura para sempre. Então era o que eu estava dizendo. Profetas podem morrer, pastores podem morrer, cristãos em geral podem morrer, mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. Por isso que a morte de cristãos não é capaz de silenciar a pregação do Evangelho. Todos eles morrem, mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. É ela que nos alimenta e nos sustenta por meio da unção do Espírito Santo em momentos de tentação e prova. Portanto, é necessário, meus irmãos, que a igreja entenda que a fé cristã, ela não está fundamentada, ela não está embasada em homens, mas em Cristo e sua palavra. Como eu disse em outras exposições, os profetas, os pastores, os evangelistas, pregadores em geral, eles ajudam muito quando eles expõem a palavra de Deus de forma clara, pura e simples. Se não for para ser desta forma, é melhor que se calem. É melhor que calem a sua boca. E por fim, quando a igreja for arrebatada, não há mais tempo para conversões. O tempo da graça, meus irmãos, terminará quando o Senhor e Salvador, ao soar da 7ª trombeta, ele vier para buscar a sua igreja. Quando ele descer, quando vier o chamado para que subamos para Deus, para Cristo ali no céu, já não haverá mais tempo para conversões. O tempo da graça terminará, pois onde não há pregação, não há arrependimento e, portanto, não há conversões. Como eu disse, o meu modo de entender o período para arrependimento e para conversões é o período em que a igreja está pregando, em que os 144 mil estarão pregando, em que as duas testemunhas estarão pregando. Pois quando Cristo vier buscar a sua noiva, significa que o tempo acabou, o tempo se esgotou. O que resta é uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Não haverá segunda chance. Por isso, você que ainda não teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a você, eu conclamo a você, meu irmão, meu amigo, meu querido que está me ouvindo neste momento, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você deve refletir sobre a sua vida, sobre os seus pecados, sobre os seus caminhos e suas ações, e entender que Cristo é o único algoritmo capaz de dar as respostas aos seus enormes questionamentos e à sua angústia existencial. Aquela ideia de que você não sabe de onde veio, você não sabe por que você está aqui e para onde você vai depois que morrer. O único que é capaz de resolver todos esses questionamentos enormes que há no coração do ser humano é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o algoritmo. Não espere que ele retorne para tomar essa decisão que é crucial para a sua vida, decisão que vai definir como será a sua eternidade, se será de alegria plena ou de desgosto e sofrimento eterno. Portanto, é tempo de todos nós, como corpo de Cristo, não só aqueles que ainda não se arrependeram de seus pecados, rompermos com o pecado, rompermos com o mundo, negarmos a nossa natureza caída e corrompida pelo pecado, essa natureza perdida, e darmos espaço para que o processo de regeneração comece, para que possamos voltar à eternidade. É tempo de negarmos a nossa natureza caída, perdida
e contaminada com o pecado. É tempo de rompermos radicalmente com o mundo e com suas cobiças, com as suas paixões. Não espere que Cristo volte, pois quando Cristo voltar, quando Ele vier, já será tarde demais. Pois Ele vem para julgar. Hoje Ele te chama e te oferece vida eterna. Mas amanhã, quando Ele retornar para buscar a sua noiva, Ele virá como juiz, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o Rei do universo completo. Ele vai galardoar a sua igreja, Ele vai galardoar a sua noiva, recompensar a sua noiva. Mas os ímpios, felizmente ou infelizmente, Ele vai dar o duro castigo. Então hoje Ele te chama e te oferece salvação e vida eterna, mas naquele dia Ele vem para tomar a sua noiva e condenar os ímpios. Essa é a realidade da sétima trombeta. É o fim de tudo e o começo da eternidade, o começo daquilo que nós esperamos todo esse tempo. O tempo é agora, pois como dito em outras ocasiões, não espere pelo amanhã. Como dizia o nosso irmão Kim em uma de suas canções, o amanhã, ele só pertence a Deus. Ele não pertence a nós. Então é necessário nós entendermos, meus irmãos, que o tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados é agora. O tempo de nós confrontarmos a nossa natureza caída é agora, porque quando chegar o período em que Cristo vem para arrebatar a sua noiva, o tempo acabou. Já não há mais tempo para conversões, não há tempo para arrependimento, já não há tempo mais para salvação, porque Ele já veio para implantar o seu reino, para subjugar o império de Satanás, condená-lo ao lago de fogo, junto com seus adeptos, junto com o falso profeta, e ali com todos os demônios, aonde Ele fará de fato a varredura essa que Ele começou lá no período do seu ministério de 3 anos e meio, há mais de 2000 anos atrás. Cristo expulsou tantos demônios ali no capítulo 5 de Marcos. Ali Ele já começou a limpar este mundo, ali Ele já começou a expulsar o príncipe deste mundo. Só que por fim, quando chegar o soar da sétima trombeta, que é o tema da semana que vem, nós veremos que ali Ele de fato vai subjugar o diabo e condená-lo a densas trevas eternamente, junto com os demônios, junto com o falso profeta e todos os seus adeptos, todos os adoradores da besta, todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.